Bom é render graças ao Senhor, anunciar de manhã as suas maravilhas e à noite a sua fidelidade. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Boa noite, que dos céus te abençoe o Senhor, o Eterno, o Criador, o Emanuel, o Deus conosco. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Obrigado por estar conosco neste culto da noite. Que você possa compartilhar o link do culto com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Muita gente tem feito isso e o nosso alcance tem se tornado cada vez maior, de vidas que têm seguido nossas redes sociais e que têm assistido os nossos cultos e que têm louvado a Deus pela vida da primeira igreja de Niterói. Que você continue compartilhando, não desista de compartilhar, para que pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas através do trabalho que estamos nos propondo a fazer. Tornar a palavra, o Evangelho de Jesus conhecido, a palavra de Deus conhecida. Nós vamos adorar ao Senhor neste momento com algumas canções, teremos a meditação da palavra pelo reverendo Sérgio e a condução do nosso culto, e você é muito bem-vindo para cultuar ao Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos mais uma vez, se você ainda não fechou, faça a sua oração de adoração, de confissão, de contrição. O reverendo Sérgio vai estar fazendo mais um interlúdio, para que você possa orar, e logo depois o grupo de louvor vai nos conduzir em algumas canções ao Senhor. Agradecemos desde já a presença da Vivian, filha do nosso irmão Vinícius, que está nos ajudando hoje no louvor. Agradecemos o Rafael, o Renatinho, o Rômulo e o Will, que estão aqui conosco também, nos abençoando, aos nossos diáconos, diaconisas e irmãos que estão conosco. Oremos silenciosamente ao nosso Deus, em adoração, em gratidão e em confissão. Deus querido, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os lugares aonde o Senhor habita. E o Senhor habita a tua casa, o teu santuário aqui. Mas o Senhor habita a cada tabernáculo, a cada corpo, a cada mente e coração que ama o Senhor e que se deixa fazer morada do Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo possa tomar conta nesta hora de cada mente, de cada coração e tabernacular, morar, habitar conosco e nos abençoar com a tua presença. Ó Deus querido, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de te louvar e de te adorar nestas horas da noite. Abençoa este culto, as canções, os hinos, a palavra, tudo que será feito para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa a nossa nação, nosso país, abençoa a nossa cidade, abençoa os nossos participantes, ó Deus, deste culto online, os de perto e os de longe, os que estão dentro do país e os que estão fora do país. Que a tua bênção seja e a tua presença sobre cada um, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diz o Apocalipse que de todas as tribos,
de todos os povos, de todas as raças. Serão centenas, milhares que virão adorar o Senhor. Gente comprada com o sangue de Jesus. Gente que, segundo o Apocalipse capítulo 5, foram remidos no sangue do Cordeiro. Gente que o Apocalipse chama de multidão, que vão se juntar aos anjos, milhões e milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, o louvor. E ao que está sentado no trono seja o louvor, a honra, a glória e o domínio. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com uma canção antiga e muito gostosa que diz: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E nesses muitos está eu, está você, estamos nós, junto com essa multidão, louvando ao Senhor aqui e no céu. Louvemos ao Senhor. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povos escolhidos, teu reino e nações, no tempo, ano e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós todos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o santo Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui, presente aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus, presente aqui. Gostaria que você tomasse consciência disso, que Deus está aqui, que Deus está aí com você, na sua casa. Que você pudesse declarar neste momento, para te conscientizar: estás aqui, Senhor, se movendo entre nós. Estás aqui, Senhor, mudando destinos, operando milagres, transformando nossas vidas. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo, está aqui, comigo,
na simplicidade do meu coração, na simplicidade do meu lar, no aconchego do meu lar, na minha casa, com a minha família. Que Deus maravilhoso, tocando os corações, curando multidão, restaurando, transformando história. Ah, eu te adorarei, Senhor, porque o Senhor está aqui. Declare isso, meu irmão, que Deus está aí, que Deus está na sua casa, que Deus está com você. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Obrigado por tua presença, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Traz aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Traz aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Faz aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Faz aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Faz aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Faz aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és. Por isso, como a suspira corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Houve um tempo na vida do povo de Israel que Deus se irou contra o descaso do povo, o pecado do povo, a idolatria, porque não deram ouvidos à sua palavra, porque não creram na sua palavra, porque resolveram seguir o seu próprio caminho. E enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, a lei de Deus, o povo lá embaixo fazia uma festa, dançava diante de um objeto idólatra, de um bezerro de ouro. E Deus, entristecido, irado, diz: Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou cumprir a minha promessa, vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou. E aí quando Moisés transmite isso ao povo, de que Deus não irá mais adiante, como estava indo, na coluna de nuvem, de fogo, à noite, de nuvem durante o dia, o povo começa a pensar: o que é a terra prometida sem Deus? Nada. O que é o céu sem Deus? A beleza do céu é Deus. Meu irmão, o que é a vida sem Deus? Pode entrar político, mudar político, sistema de governo. Quantos que já mudaram? Quantos que já subiram e já caíram? Pode vir Covid, pode vir doenças. Já veio câncer, já veio AIDS, já veio a gripe suína, tantas epidemias, pandemias. Mas o que é a vida com saúde sem Jesus? Sem a presença de Deus? Quem já experimentou a presença de Deus sabe que mesmo cercado de tudo, de segurança, de saúde, não há alegria em nós. A grande pergunta hoje é: o que será do Brasil? O que será de nós? O salmista, quando estava abatido, disse: Senhor, a minha alma tem sede de Deus, só Deus é o meu remédio, só Deus é a minha cura,
Só Deus pode salvar o meu país. Isaías entrou no templo, preocupado com sua nação, para chorar, porque o grande rei Uzias havia saído, morrido, e o trono estava vazio. E aí Isaías vê Deus. Que você entenda que a sua maior necessidade é Deus. Que a maior necessidade da igreja hoje é Deus. De que adianta uma nação sem Deus? Noemi e Ruth deixaram a sua terra, a sua pátria, e foram para Moabe em busca de pão, porque não havia pão em Belém. Belém é a casa de pão, a casa do pão. De que serve uma padaria que não tem pão? De que serve uma igreja sem a presença de Deus? De que serve um crente onde a presença de Deus não é sentida, vivida? De que serve um crente que não está cheio do Espírito Santo? De que serve uma árvore que não dá frutos? Diga nesta noite: poderoso Deus, eu preciso de Ti. A minha nação precisa de Ti. A minha família precisa de Ti. A minha sociedade precisa de Ti. Poderoso Deus, a minha alma tem sede de Ti. Vem, poderoso Deus, e me enche, e me completa, e me toma, em nome de Jesus. Faça essa oração, de joelhos, assentados, em pé. Faça essa oração. Poderoso Deus, a minha alma tem sede de Ti. Ao que está sentado no trono, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao estar sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra,
seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, o nosso país precisa de Ti. Nos afastamos dos Teus caminhos, não demos ouvidos à Tua voz, não obedecemos à Tua palavra, nos distanciamos de Ti. A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos líderes governamentais, presidente, Senado, Câmara de Deputados, Supremo Tribunal Federal, Legislativo, Executivo, Judiciários. Aos nossos governantes pertence o corar de vergonha pelo que hoje se vê. A nós, brasileiros, cidadãos, pertence o corar de vergonha pelo que hoje se vê. A nossa sociedade pertence o corar de vergonha. A tua igreja pertence o corar de vergonha, porque não andamos nos teus caminhos, porque tentamos caminhar e viver sem a tua presença, sem a tua direção. Esse país é lindo, mas o que é este país sem o Senhor, sem a tua bênção, sem a tua presença? Os brasileiros são maravilhosos, mas o que são os brasileiros sem a tua presença, Senhor? O que somos nós, ó Deus, sem a tua presença? Somos egocêntricos, egoístas, racistas, negros e brancos, cheios de preconceitos, que precisam ser quebrados, de ambos os lados. Tem misericórdia deste povo,
Tem misericórdia dos menos favorecidos. Tem misericórdia dos pobres. A tua palavra diz que o salário do trabalhador clama diante de ti, e que o justo juiz se levantará e julgará, mas que o juízo do Senhor, o julgamento do Senhor começará por nós, pela tua casa. Ó Deus, vem com tua presença curar a tua igreja, avivar a tua igreja, restaurar a tua igreja, para que então a nação seja restaurada. Que haja arrependimento vivo, verdadeiro, que haja temor e tremor, que haja choro diante do Senhor, que haja arrependimento, que os crentes, ó Deus, aqueles que dizem e clamam e usam o teu nome, possam se perguntar quem são, de onde vieram e para onde voltarão quando deixarem esta terra. E que pensando, ó Deus, em quem somos, e pensando, ó Deus, de quem viemos do Senhor, e um dia iremos estar com o Senhor, que nós possamos repensar a nossa jornada, a nossa trajetória, a nossa missão aqui, que nós possamos ser mais evangelistas, mais missionários, mais proclamadores da tua palavra, mais bondosos, mais generosos, que nós não sejamos apenas pregadores, mas que a nossa vida seja uma pregação. Faz de nós cristãos melhores, esposos, esposas melhores, cônjuges melhores, pais melhores, filhos melhores, membros de igreja, ovelhas melhores, pastores melhores. Que nós não nos conformemos, ó Deus, com o presente século, mas que nós possamos nos apresentar diante de Ti com um culto vivo, racional, que é a disposição da nossa vida para Te servir. O culto não se resume em canções, em hinos, em liturgias, mas o culto se resume numa vida aos pés do Senhor e ao Teu serviço. Tu tens levado pessoas benditas, queridas, gente que deixaram marcas e exemplos nesta era, nesta existência. Levanta, Senhor, também na nossa geração, pessoas comprometidas contigo e com a tua palavra, como muitas destas que têm partido. Que haja uma geração de adoradores que não te adore de língua apenas, ó Deus, mas que te adore verdadeiramente de atitude. Poderoso Deus, não te afaste de nós. Não retire de nós a tua presença. Oramos como o profeta Isaías.
pela tua mão, pelo teu poder. Obrigado, Senhor. Age sobre as nossas vidas nessa noite, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 4, verso 23 a 31, assim nos diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos queridos, o texto que nós acabamos de ler nos fala da igreja em oração, mas não somente do ato de orar, da prática de uma oração. O contexto em que esta oração aconteceu, as palavras usadas, a resposta dada por Deus a essa oração, nos mostra a forma de pensar daqueles irmãos à luz do que Deus quer para as nossas vidas. E assim, nos ensinam os parâmetros pelos quais a igreja de Jesus deve viver. O contexto desta oração se encontra narrado no capítulo 3 e nos primeiros versículos do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Um grande sinal havia sido realizado quando os apóstolos Pedro e João subiam ao templo para orar, no dia anterior a esta cena que nós acabamos de ler. No dia anterior, Pedro e João subiam ao templo para orar, e ali estava um homem com mais de 40 anos, que pedia esmolas. E eles ali pararam, olharam para aquele homem, que esperava por alguns instantes receber algum dinheiro. Pedro disse a ele: eu não possuo nem ouro, nem prata, mas aquilo que eu tenho, e isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro segurou aquele homem pela mão direita, e o levantou, e os pés e os tornozelos daquele homem se firmaram. Ele se pôs de pé num salto e passou a andar e a saltar, e ele louvava a Deus, feliz pela cura maravilhosa. E as pessoas que estavam em volta reconheceram que aquele homem era justamente aquele que antes estava pedindo esmolas. Aquele homem, ele se apegou a Pedro e a João. E as pessoas, vendo aquela cena, se reuniram em torno de Pedro e de João. E o apóstolo Pedro ali, ele aproveitou a oportunidade para anunciar o Evangelho e demonstrar que Jesus é o Cristo, e convocou o povo ao arrependimento e à conversão. Eles estavam ainda pregando quando os saduceus, os sacerdotes e o capitão do templo prenderam eles. A sociedade judaica do primeiro século, ela estava dividida em diversos grupos, em diversos partidos, grupos sociais que tinham os seus próprios interesses, tinham as suas próprias crenças. Com frequência nós lemos nos evangelhos, por exemplo, sobre os fariseus, o partido ligado à sinagoga, aqueles que se dedicavam a reinterpretar a lei. Era um grupo pequeno, mas eles tinham a simpatia de grande parte do povo e influenciavam a opinião popular, talvez até sobre a política nacional. Havia também os escribas, que monopolizavam a interpretação da palavra de Deus e negligenciavam os mandamentos do Senhor, guardavam as suas próprias tradições. Nós também poderíamos citar os herodianos, aqueles que acreditavam que era possível uma aliança política com os romanos, geralmente partidários, remunerados pela dinastia dos vários reis Herodes. Também existiam os zelotes,
um grupo religioso militarista, um grupo revolucionário que se colocou contra o imperialismo romano. E havia os sacerdotes e os saduceus. Os saduceus eram aristocratas. Eles controlavam o sumo sacerdócio e aceitavam apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da palavra de Deus. E por isso, eles rejeitavam toda e qualquer doutrina que estivesse em outros livros, que não estivessem no Pentateuco. Como, por exemplo, a ressurreição dos mortos. Pedro e João foram presos por aquele grupo, porque aquele grupo estava ressentido deles estarem ensinando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Mesmo com a prisão dos apóstolos, ao final do dia, o número de convertidos foi muito grande. E a igreja, que no primeiro sermão de Pedro, ali no Pentecostes, havia chegado a 3.000 convertidos, agora, algum tempo depois, chegava a 5.000. No dia seguinte, as autoridades se reuniram, os anciãos e os escribas e toda a linhagem do sumo sacerdote, incluindo aqueles que presidiram as acusações e o julgamento de Jesus, os sacerdotes Anás e Caifás, se reuniram. Os apóstolos Pedro e João foram interrogados sobre a cura que tinha sido realizada. E mais uma vez, agora diante das autoridades, eles pregaram, anunciaram o evangelho. Pedro afirmou de forma clara que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Os líderes religiosos, eles sabiam que Pedro e João eram homens iletrados, eram homens incultos. E à medida que perceberam a intrepidez e toda a colocação firme deles a respeito de Jesus, eles reconheceram que aqueles dois haviam estado com Jesus. Mesmo diante do milagre, mesmo diante da ousadia daqueles discípulos que estavam cheios do Espírito Santo, aqueles líderes, eles decidiram ordenar que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. A resposta de Pedro e João foi de que eles não poderiam deixar de falar das coisas que eles tinham visto, das coisas que eles tinham ouvido. Mas as autoridades passaram então a ameaçar ainda mais eles. Mas, no final das contas, tiveram que soltar Pedro e João, porque não tinha como castigá-los, porque todo o povo que tinha visto aquele milagre estava glorificando a Deus por aquilo que eles tinham visto. E assim, quando eles foram soltos, Pedro e João, eles procuraram os seus irmãos da igreja e contaram o que tinha acontecido a eles e se colocaram em oração. As orações da Bíblia são verdadeiros exemplos de como eu e você devemos orar. São uma amostra das mais profundas convicções teológicas daqueles que oraram, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Daqueles que se colocaram diante de Deus, da forma como Deus quer que nós nos coloquemos. Daqueles que pensaram da forma como Deus quer que eu e você pensemos. Daqueles que tomaram atitudes que Deus quer que eu e você também tomemos. Se nós pudéssemos dar um título ou um tema a essa reflexão, seria uma pergunta: como Deus quer que a igreja enfrente os desafios? Como que Deus quer que a igreja enfrente as lutas que são colocadas diante dela? Como Deus quer que você hoje, onde você está, enfrente os desafios que são colocados diante de você? Em primeiro lugar, é importante destacar que Pedro e João, assim que foram soltos, eles procuraram os irmãos. A Nova Versão Internacional traduz esse texto da língua grega dizendo que eles voltaram para os seus companheiros. Perceba que eles não buscaram as suas famílias, eles não se voltaram para um amigo qualquer, eles não procuraram nenhum daqueles partidos vigentes naquela época, eles voltaram para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles que foram feitos seus irmãos por meio de Jesus, o único Filho de Deus, que pelo seu sangue abriu caminho para que todo aquele que nele crê seja acolhido por Deus como filho. E assim, Jesus se fez o primogênito de muitos irmãos. A igreja não é perfeita, porque ela é feita de gente de carne e osso como eu e você. E eu e você não somos perfeitos. Nós falhamos,
nós erramos, nós tropeçamos, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus, e graça é favor imerecido. Nós somos alvo da misericórdia de Deus, porque Ele viu a miséria dos nossos corações, Ele viu o quão deplorável era o nosso estado antes de estarmos tomados pelo Espírito Santo. Mas aí, Ele veio até nós, por meio de seu Filho Jesus, o mais precioso, o mais importante, aquele que é perfeito, que é todo santo, justo, puro. E esse Jesus, Ele deu o próprio sangue, para que todo aquele que nele crê, seja redimido, seja reunido em torno dele. E assim, pelo sangue de Jesus, Ele nos reuniu em torno dele, e Ele nos uniu a Ele espiritualmente, e nos fez membros de um só corpo. E desse corpo, Jesus é a cabeça, e nós somos seus membros, e nós precisamos uns dos outros, e nós somos fortalecidos na caminhada. Acontecimentos do mundo, acontecimentos que tantas vezes atacam a igreja, não porque a igreja é a igreja, mas por causa do Senhor da igreja, porque no final das contas, na verdade, eles estão atacando ao próprio Jesus. Em terceiro lugar, eu penso que é importante também notar que após eles ouvirem o relato, aqueles irmãos que estavam ali reunidos, se uniram em propósito, se uniram em pensamento, se uniram em sentimento. Juntos eles oraram ao Senhor. Perceba o destaque para a expressão, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Essa unanimidade, com certeza, não quer dizer que todos aqueles homens e aquelas mulheres tinham os mesmos gostos culinários, tinham as mesmas preferências musicais, tinham as mesmas ideias políticas sobre as autoridades judaicas e a submissão da nação israelita ao Império Romano. Muito menos sobre cada opinião de cada detalhe da vida cotidiana da Judéia do primeiro século. Mas eles eram um só corpo. Eles pertenciam a um só Senhor, haviam sido batizados em um só batismo, por um único Espírito Santo, haviam sido chamados numa só esperança da vocação, eles haviam sido submetidos a um só Senhor, em uma só fé, no único Jesus, no único Salvador, no único Redentor. Individualmente, eles poderiam acreditar em várias coisas e podiam até estar certos a respeito de algumas e errados a respeito de tantas outras. Mas Deus nunca erra. Deus nunca falha. Os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados. E é por isso que eles se dirigem a de forma unânime, uma mente e um coração, ao único Deus. Em quarto lugar, é natural a gente enxergar o que é tão claro nesse texto. Eles buscaram a Deus em oração. Porque quando nós precisamos, é justamente isso que nós devemos fazer. E não somente nas situações extremas, mas em todo momento, a todo instante, com constância. Porque orar é falar com Deus. E nós precisamos estar conectados com Deus sem qualquer tipo de interrupção. Com Deus nós precisamos estar sempre online.
Mas eu quero que você junto comigo atente para o fato que não foi somente uma oração de súplica, não foi somente um rogo, não foi um pedido desesperado, não. Essa oração ela foi caracterizada justamente por começar com uma profunda adoração. A igreja, ela orou com plena convicção, as suas palavras demonstram fé, certeza, confiança. Eles sabem exatamente a quem estão se dirigindo. Eles afirmam na sua oração a soberania de Deus, o reinado de Deus, a majestade, o poder, e afirmam também que Deus é o criador e sustentador de todas as coisas, porque o céu, a terra e o mar e tudo o que existe foram criados por Deus e são sustentados pela mão de Deus. E a oração feita pelos nossos irmãos foi amplamente fundamentada na própria palavra de Deus. O versículo 24 é uma breve declaração convicta da doutrina que está exposta no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 11, também no Salmo 146, versículo 6. Em quinto lugar, queridos, é imprescindível perceber que aqueles nossos primeiros irmãos leram a sua realidade a partir das lentes de Deus, o Deus que se revela por sua palavra, pelas sagradas escrituras. O versículo 25 é uma breve declaração da convicção dos nossos primeiros irmãos sobre a doutrina da inspiração. A Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando aos homens, usando homens, seres humanos, como instrumento. Infelizmente, nós temos presenciado na igreja tantas vezes justamente o contrário. Existem aqueles que têm se colocado contra as Escrituras. Mesmo aqueles que se dizem cristãos, isso é até esperado daqueles que são de fora, mas mesmo dentre os cristãos, aqueles que dizem que amam a Jesus, se colocam contra a palavra de Deus. Nós não podemos ser obtusos a ponto de rejeitar o conhecimento que é produzido pela humanidade, não. Porque pelas Escrituras nós entendemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e portanto toda e qualquer verdade que seja pronunciada nas mais diversas ciências é verdade de Deus. No entanto, nós precisamos também ter em mente que essa mesma palavra nos ensina que o ser humano está totalmente afetado pelo pecado e a sua razão, os seus afetos e a sua vontade estão marcadas pelo pecado, e é justamente por isso que o coração do homem é enganoso, e é por isso que, conduzidos pelas suas próprias paixões, muitas vezes os seres humanos aprendem sempre mais e mais, estudam, pesquisam, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade de Deus. Por isso, a realidade à nossa volta precisa ser lida a partir da ótica de Deus, a partir daquilo que Ele nos ensina pela sua palavra. Em sexto lugar, eu convido você a perceber junto comigo que os nossos primeiros irmãos descreveram e confiaram na soberania e na providência de Deus. Eles citam aqui o Salmo 2, um salmo messiânico em que o rei Davi é apresentado como um tipo de Jesus. Aquele salmo nos mostra que, apesar de os poderosos pensarem que estão agindo, se levantando contra o Messias e que vão ficar impunes, que vão ficar livres, Deus nos afirma que Ele olha para essas pessoas como dignas de riso. Deus se ri desses pensamentos vãos, daqueles que acham que podem agir e existir fora do governo da justiça de Deus. Aquele Salmo 2 chama a todos, começando pelos grandes e obviamente se estendendo a todos, grandes e pequenos, precisam se deixar advertir e de forma prudente e com temor, servir a Deus e com alegria e tremor, diante do único que é verdadeiro Deus. Nós precisamos nos colocar assim diante do Senhor. Eles pensam que podem agir contra a vontade de Deus, mas na verdade, eles são instrumentos do plano redentor. São instrumentos do plano amoroso, do projeto de amor, da história que foi escrita e determinada por Deus, quando nenhum dos nossos dias havia ainda.
História escrita por um Deus sábio, justo, santo e ao mesmo tempo amoroso, bondoso e misericordioso. Pilatos, Herodes, os judeus e todos aqueles que participaram das intrigas e das tramas que levaram Jesus Cristo ao Calvário o fizeram por sua própria vontade e se fizeram culpados pelos seus próprios pecados, mas ainda assim a vontade de Deus foi cumprida, porque Deus não é pego de surpresa. Aqueles homens iníquos agiram em conformidade com a própria pecaminosidade de seus corações, executaram um crime de crucificar a Jesus e foram responsáveis pelos seus atos, porque Deus ordena os meios e os fins, mas sem violar a responsabilidade e a liberdade humana. A soberania de Deus não exclui, não elimina a responsabilidade humana. Ainda assim, Deus é soberano. Seus planos são perfeitos, e a sua igreja precisa saber e confiar nessa verdade, e com humildade, com discernimento, colocar-se à disposição de Deus, para ser instrumento dos planos de Deus, para fazer a vontade de Deus, e é por isso que eles oraram da forma como oraram. Em sétimo e último lugar, nós precisamos de enxergar nesse texto como os nossos primeiros irmãos oraram, percebendo que eles tinham as mentes e os corações deles focados na missão que lhes havia sido dada pelo nosso Senhor Jesus. De forma profética, Davi registrou no Salmo 2 que o filho deve ser beijado para que não se irrite, e para que os homens não pereçam no caminho, porque chegará o dia da sua ira. Mas o Salmo 2 se conclui com a seguinte certeza da graça: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E é essa a mensagem do Evangelho. Essa era a mensagem anunciada pelo Senhor Jesus. Essa era a mensagem apostólica, essa é a mensagem da igreja hoje. Existe salvação para todos aqueles que se refugiam em Jesus. O pecado mata, mas a fé em Cristo Jesus salva. O julgamento de Deus sobre os pecados dos homens virá, mas Ele providenciou salvação por meio do seu próprio Filho, que deu o seu precioso sangue, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E essa vida é recebida por todos aqueles que se arrependem, por todos aqueles que confessam que precisam desse Deus, que precisam desse Jesus. E assim, a partir dessa confissão, a partir dessa demonstração de fé, os nossos pecados são cancelados, as vidas daqueles que creem são convertidas, e eles recebem da presença do Senhor tempos de refrigério, até o dia em que Ele há de enviar novamente o seu Filho Jesus o Cristo, para restaurar todas as coisas e fazer ressurgir os mortos e glorificar os seus, para que nós sejamos livres eternamente da possibilidade de pecar e também das consequências do pecado. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Jesus já começou a fazer novas todas as coisas a partir da pregação dessa boa notícia. Então os nossos primeiros irmãos pediram que Deus concedesse a eles intrepidez, para que a palavra de Deus fosse anunciada, para que o Evangelho fosse pregado, para que a mensagem continuasse a ser anunciada. Junto à pregação da palavra, sinais fossem realizados. A igreja queria pregar e queria abençoar. Eles podiam ter pedido para que seus inimigos fossem destruídos, mas eles não pediram isso. Eles poderiam ter pedido que Deus vingasse o fato deles terem sido presos, deles terem sido ameaçados, mas eles não pediram isso. Eles poderiam ter pedido para que não houvesse nenhuma perseguição mais, mas eles também não pediram isso. Eles podiam ter clamado: vem logo Jesus, volta logo, acaba com isso. Mas não foram essas as palavras que eles usaram. Eles pediram ousadia para cumprir a missão que lhes havia sido dada. Concluindo essa reflexão, o que é que nós aprendemos com esta oração? Deus tem chamado, queridos, os seus eleitos por meio da pregação da palavra. No decorrer dos anos, muitos têm ouvido o Evangelho e têm recebido a boa notícia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas.
e que todo aquele que nele crê não está condenado, mas recebe a vida eterna e começa a desfrutar hoje de uma vida abundante, porque aquele que recebe a Jesus bebe da água que Jesus tem ofertado e do seu interior passam a fluir rios de água da vida. Esses que são chamados são reunidos como o povo de Deus, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não mais estrangeiros, não mais peregrinos, mas concidadãos dos santos, são feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus e uns dos outros. Nós pertencemos a uma única família, a família de Deus. Isso mesmo, precisamos estar focados no propósito para o qual Deus nos chamou. É importantíssimo, indispensável que nós saibamos enxergar o mundo em que nós vivemos. Nós não podemos ser cegos às demandas que nos são feitas. Nós não podemos ser surdos às perguntas que nos são apresentadas. Mas nós precisamos compreender que os sistemas deste mundo, as filosofias deste mundo estão marcadas pelo pecado e não são capazes de trazer redenção. Ainda que nós tenhamos origens socioeconômicas diferentes, ainda que nós tenhamos as nossas preferências político-partidárias, ainda que nós falhemos uns para com os outros, ainda que nós nos decepcionemos uns com os outros, nós somos uma família, nós somos um em Cristo Jesus, e Ele é o Senhor da igreja, é a palavra dEle que nos direciona à verdade, a verdade que nós devemos seguir. Nós precisamos seguir nos perdoando uns aos outros. Nós precisamos continuar a nossa caminhada nos apoiando uns aos outros, nos fortalecendo uns aos outros e nos conduzindo uns aos outros a Jesus, o soberano Senhor, ao nosso supremo e bom pastor, porque é nesse Jesus que nós vamos encontrar amor e misericórdia, para que as nossas feridas sejam tratadas, para que as nossas enfermidades sejam curadas. Nós precisamos perceber que ainda que imperfeitos, nós estamos aqui caminhando juntos para um dia sermos semelhantes a Ele. As Escrituras Sagradas, elas são a lente dada por Deus para que eu e você, que fomos afetados pelo pecado em nossa compreensão, nos nossos afetos, nas nossas vontades, as Escrituras são a lente de Deus para que eu e você sejamos capazes de enxergar o mundo pela ótica de Deus. Não é com força, não é com violência que a igreja triunfa, não é com uma pseudo-autoridade fundamentada na razão, ou no poder da mídia, ou no poder financeiro, mas é pelo Espírito Santo que a igreja é vitoriosa. É debaixo do governo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, vivendo o reino de Deus, ou seja, cumprindo com obediência a tudo quanto o Senhor Jesus nos ordenou. Meu irmão, minha irmã, meus amigos queridos, eu não posso assegurar a vocês que os próximos dias não vão ser difíceis, até porque os últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses têm sido muito difíceis. Para alguns de nós sobreveio o luto e a perda, para outros a dor da solidão, a dor da saudade. Para alguns de nós as preocupações acerca da economia, do emprego, dos recursos. Para outros uma intensa preocupação com a instabilidade política e para todos nós, com certeza, nós estamos lidando com as dúvidas de como nós vamos gerir as nossas vidas daqui para frente naquilo que tem sido chamado de novo normal. Mas eu posso, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, afirmar com plena convicção de que o mesmo Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus que está aqui comigo neste lugar, e é o Deus que está aí com você, onde quer que você esteja ouvindo aquilo que falo. É o Deus de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o Deus de Jesus, aquele que esteve morto, mas que reviveu, está vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos deu o seu Santo Espírito, aquele que nos batizou com o seu Santo Espírito, para que nós fôssemos testemunhas onde quer que nós estivéssemos, dentro das nossas casas, nos nossos trabalhos, com todas as pessoas com quem nós temos contato. E assim, queridos,
Da mesma forma como ele fez tremer aquele lugar em que aqueles irmãos estavam reunidos em oração e foram preenchidos do Espírito Santo e foi concedida a eles intrepidez para que anunciassem a palavra de Deus, Ele pode fazer isso agora, na minha vida, na sua vida, nesta igreja. Ele quer abalar os fundamentos da nossa existência, Ele quer sacudir as nossas vidas, Ele quer revelar a sua glória, demonstrar o seu poder. Jesus salva, Jesus liberta, e Ele quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. Você é chamado hoje, querido, a orar como os nossos primeiros irmãos e se colocar nas mãos de Deus para ser bênção. E você, querido, que está me ouvindo e que ainda não confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, eu convido você a fazer isso agora e a desfrutar do conforto e da consolação de saber que os seus dias, a sua história, estão nas mãos daquele que criou os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, e de que chegará o dia em que nós veremos Ele como Ele é. Ele te chama hoje, querido, a você também ser um instrumento nas mãos dEle, para que sinais e maravilhas sejam vistos na sua vida, e que você testemunhe da bênção que é pertencer a Jesus Cristo, da alegria da salvação de Jesus Cristo, a todos aqueles que te cercam. Que o Senhor guarde sua vida, te abençoe, e que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, meu Senhor, pela verdade de tua palavra, te louvo e te adoro, meu querido Senhor, na certeza de que o Senhor tem sido tão bondoso, tão misericordioso, tão cuidadoso. Senhor querido, eu te imploro agora, pelo poder de teu Santo Espírito sendo derramado sobre a tua igreja. Nós cremos que o teu Santo Espírito habita em cada um daquele que crê. Por isso te imploramos que o Senhor nos encha cada vez mais, nos dê ousadia, sabedoria, discernimento, nos dê coragem para anunciar que Cristo Jesus é o Salvador e que Ele há de vir. Não permita que a tua igreja venha desfalecer em meio às lutas, mas que nós possamos enxergar a realidade à nossa volta a partir dos teus olhos, Senhor, e que a tua vontade seja manifesta na tua igreja, que sejamos obedientes, sejamos servos fiéis, e assim o Senhor glorifique e exalte o teu nome. Assim te adoramos, em nome e por amor de Jesus o Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, passamos a palavra ao nosso pastor, reverendo Fernando. Não deixe, querido irmão, querida irmã, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, de curtir, dar o seu like aí, porque assim nós alcançamos cada vez mais pessoas, e também a compartilhar o link, não somente deste culto, mas de todos os nossos cultos, com os seus amigos, com os seus familiares. Os cultos têm sido gravados e deixados na página do YouTube da nossa igreja, bem como as demais programações também. Que Deus muito em breve nos permita nos reencontrar. Nossa palavra é só de gratidão a você por ter estado conosco. Alguém tem um boletim, por favor? Nós gostaríamos de agradecer a Deus por sua vida. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. Gostaria de dizer para quem não sabe, né, você que talvez não tenha acesso direto às coisas da igreja, você que ainda não está seguindo nossas redes sociais, partiu para estar com o Senhor na segunda-feira o nosso irmão Joel Porto, presbítero Joel Porto, que foi advogado, foi presbítero, foi uma pessoa que abençoou muito a nossa igreja e outras igrejas por onde passou, esposo da nossa irmã Lígia Porto. E nós rendemos graças a Deus pela sua vida, já o fizemos nesta manhã, dizer que a nossa irmã Custódia está em estado grave no hospital. É possível que, se já não entrou, que os médicos entrem com o que se chama hoje de medidas de conforto e que ela possa partir para estar com o Senhor por esses dias.
salvo o Senhor fizer um milagre, esperado e buscado, né, por tantos irmãos. Mas, se o milagre de Deus for levá-la para junto de si, que nós possamos também estar preparados. Os irmãos que quiserem, podem fazer contato conosco e nós colocamos você em contato com o Luiz Alfredo, que é o filho dela. Caso contrário, se você já conhece, faça contato direto com o Luiz Alfredo, que é quem tem respondido e sido o elo de ligação de notícias da tia Custódia com a nossa igreja. Mas não deixe de orar pela tia Custódia. Para quem não sabe quem é tia Custódia é uma irmã que serviu a nossa igreja desde que aqui chegou, e só no trabalho infantil ela serviu 65 anos ininterrupto. Foram 65 anos sem abandonar a classe, sem abandonar a UCP, sem abandonar o trabalho infantil. Então, sempre ela esteve à frente, chegou a representar a Secretaria Nacional da Infância, chegou a escrever revistas para a Nacional, foi da Confederação Sinodal do Trabalho Infantil, além de ajudar em outros setores da igreja, foi professora de muita gente que hoje é pastor, e aluno dela tinha que saber a palavra. Todo aluno da tia Custódia sabia de qual o plano da salvação, os 10 mandamentos, o Pai Nosso e o Salmo 23, no mínimo. Então nós somos gratos a Deus por esta vida, oremos por ela. Ela está internada no Niterói DOR, ok? Não esqueça nas suas orações. Ore também pelos nossos cultos, pela manutenção da nossa igreja financeira e espiritual, que Deus esteja abençoando. Se você quiser fazer a sua oferta, ela é bem-vinda, a nossa igreja está recebendo, e agradecendo a Deus por aqueles que têm sido generosos e que têm nos sustentado nesse momento difícil, mas só faça isso se Deus tocar o seu coração, se você se sentir à vontade para fazê-lo. Está aí na mídia a nossa conta, para que você possa fazê-lo. Sérgio tem algum hino escolhido? Sérgio está nos convidando a cantar então o hino de número 304 do nosso inário, para esse momento de ofertório e de gratidão a Deus pelos aniversariantes. Está aniversariando a nossa irmã Stephanie. Acho que esse boletim é domingo passado, hein? Me deram um boletim errado. Nós gostaríamos de agradecer pelos aniversariantes desta semana, tá? Gostaríamos de agradecer a Junta Diaconal, que distribuiu as 1000 máscaras e que tem feito um trabalho impecável, maravilhoso. Gostaria que você orasse também por Jaibê, por Gurdinha, por Mirtes Peixoto, por Jorge Botelho e pelo Jorge Luiz, e pelos aniversariantes. Gisele no dia 8, Aristóteles no dia 11, Esther Machado no dia 11 e a Flávia Cavalcante no dia 13. Nas suas orações, não deixe de orar pela primeira igreja, e que você tenha uma semana muito abençoada. Eu vou pedir ao diácono Solomon que venha nos conduzir a Deus nesta oração, agradecendo pelo ofertório, agradecendo pelo culto e pelos aniversariantes. Você que está nos visitando pela primeira vez, está entrando pela primeira vez em nossos cultos online, seja bem-vindo. Se puder nos seguir nas redes sociais, nós ficaremos gratos a você. Continue compartilhando, se o culto te abençoou, compartilhe o culto desta noite, compartilhe o culto matutino, os cultos que você tem assistido, que tem abençoado, abençoe outras pessoas, enviando, passando para frente aquilo que te abençoou. Queremos mais uma vez agradecer o Vinícius, a Vivian, especialmente a Vivian, que está conosco hoje pela primeira vez, a gente espera que seja a primeira de muitas, e aos demais irmãos da equipe de som e da equipe de louvor. Oremos ao Senhor. Senhor Pai, obrigado nessa manhã, dessa noite, obrigado pela Tua presença. Senhor, obrigado mais uma vez pela vida dos seus aniversariantes. Senhor, continua abençoando eles e também, Senhor, nesse momento, continuando abençoando os nossos dízimos, nossas ofertas, para que possa ser usado na Tua obra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te conceda a paz. Que
Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam com vocês, irmãos amados, e com toda a igreja do Senhor espalhada pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém. A voz do Evangelho.